Olá, olá, malta, bem-vindos a mais um episódio. Hoje com a Daniela Lopes, vocês já vão poder saber tudo sobre ela. Só dar aqui algum contexto. Eu conheci a Daniela talvez há um mês e meio, através do Luís, da People for People. By the way, este episódio é powered by People for People. Primeiro que tudo porque o Luís que fez esta ligação. E quando eu conversei com a Daniela a primeira vez, fiquei logo com a sensação de que tínhamos que automaticamente gravar um episódio. E vocês vão perceber porquê ao longo desta conversa, mas a Daniela é daquelas pessoas, e neste caso mulher mesmo, fora da curva. Tu tens um percurso muito particular e eu vou-te passar a palavra e vais poder contar tudo, e aliás é isso mesmo que eu quero conversar hoje. Mas o ponto atual é que tu tens uma escola em Moçambique, que é a Diff Education, que vais poder falar sobre ela mais aprofundadamente, mas partes de um ponto inicial enquanto médica. Certo, Né? Portanto, isto tem certo. toda uma transformação, todo um circuito que é tipo digno de documentário quase, epá, e que é brutal. Foi um Portanto, processo. passando a palavra, Daniela, apresenta-te e fala desde o ponto A e conta a história que tu me contaste. Obrigada, Pedro, obrigada. Primeiro que nada, agradecer-te por o tempo de estar aqui, de conversar um bocadinho, agradecer ao Luís por nos ter posto em contacto, que realmente achei fantástica a iniciativa e, como já sabes, super contente de partilhar este projeto da Diff Education, que já lá vamos. Então, antes vou contar um bocadinho de mim. Pronto, eu sou a Daniela e de profissão eu sou médica. Eu fiz medicina interna e depois fiz uma subespecialidade em infecciologia. E trabalhei em Espanha há muitos anos, em Barcelona, também trabalhei nos Estados Unidos e sempre bastante ligada ao paciente, gosto muito de ter contato com o paciente, também fazia bastante investigação. E pronto, e tudo estava a correr bastante bem. Mas entretanto eu comecei-me a fazer bastante especialista na área da hepatite C, pronto, uma coisa mais específica, e recebi um convite para trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, para implementar um projeto durante 6 meses na República Centro-Africana. Na altura fez muito sentido para mim. Isto voltando à ideia de eu sempre quis ser médica, ou seja, desde pequenina, lembro-me dos meus familiares sempre dizerem ela sempre quis ser médica. Eu acho que eu sempre tive aquela vontade de ajudar, em geral, as pessoas, e acho que encontrei na medicina a forma de materializar este desejo pessoal, não é? Este propósito. Aliás, é Pronto, uma então associação muito direta, não é? eu acho que é assim, eu procurei, vamos lá ver que profissão é que faz mais sentido, e à medida que eu ia crescendo, antes de entrar na faculdade, foi, ok, acho que sim, acho que sem dúvida isto é o que encaixa melhor para mim. Pronto, e assim foi. E eu adoro fazer, ou seja, ser médica, praticar medicina, realmente fiz interna porque gosto muito de conversar com o paciente, sabes, fazer aquele seguimento e assim. E pronto, entretanto, surge esta oportunidade para me juntar a Médicos Sem Fronteiras, que lá está, todos nós, médicos, em algum momento da nossa vida, nós sonhámos com fazer esse tipo de trabalho um tempo. Mas é muito mais complexo do que parece, não é, ok, eu fiz o curso e agora quero me voluntariar. Não, aquilo tem tudo umas questões, porque são posições muito específicas, pronto. E, entretanto, surgiu esta oportunidade, estava logo ali no início do Covid, aquilo acho que foi início de 2020, e eu disse, olha, isto é a minha oportunidade de sair desta unidade de Covid, que eu não sei se te contei da outra vez, era aquele momento que tudo era tão difícil, ou seja, para os médicos, ou seja, foi muito frustrante para todos, não é? Pois tu Mas passas por essa transição no Covid, não é? exatamente, eu fiz 6 meses numa unidade de Covid em Espanha e era muito triste, ou seja, foi difícil para todos e os médicos tinham aquela sensação de impotência de eu realmente não conseguimos fazer nada, não é? Por estes pacientes como gostaríamos. Pronto, então quando surge esta oportunidade, achei muito interessante, era totalmente diferente, ou seja, era Daniela, vais fazer de médico sim, mas o teu principal rol é estabelecer, por primeira vez naquele país, um tratamento que antes não se podia porque era muito caro, mas agora já se permite ter acesso, digamos, quase público. E pô, vai-se poder começar a curar a hepatite C naquele país. Achei aquilo fantástico, ou seja, era uma oportunidade única. E foi fantástico. Mas aquilo houve um antes e um depois completamente daquele projeto. Ou seja, a República Centro-Africana é um contexto completamente fechado, um contexto que está em guerra desde há muitíssimos anos, o nível de pobreza é extremo. Como pessoa não estamos preparados para isso, como médicos não estás preparado para isso, como ser humano, ou seja,
queiras ou não, a tua reação é outra, percebes? Ou seja, é umas coisas que nós vemos em algum filme ou até vemos em alguma publicidade, tal, mas estás naquele contexto é muito difícil. Ou seja, é diferente, vá, ok? E, hum, e pronto, eu quando acabei a missão, que foi uma missão super bonita desde o ponto de vista técnico e o que fiz e o que aprendi e como pessoa, eu tentei voltar. Eu estava, antes do Covid, eu estava nos Estados Unidos a trabalhar e tentei voltar. Porque eu disse, ok, foi uma experiência fantástica, deixa-me voltar. Mas depois, sabes, era muito difícil manter aquele. Ou seja, relativizas tudo, comparas tudo, queiras ou não. Já nada era um problema nos doentes de. Ou seja, é do diferente. Eu Ocidente. posso. Lá está, estávamos numa comunidade onde não havia energia, onde não havia saneamento, onde a maior parte dos teus pacientes são todos muito jovens, uma quantidade de patologias que tu só viste nos livros, porque nós, graças à evolução da nossa sociedade, na comunidade, não temos essa patologia. Então foi muito difícil. E aí, pronto, eu ganhei aquela coragem de dizer: bah, eu sempre quis fazer alguma coisa social que fosse minha, mas era um sonho que eu nunca pensei que seria concretizar, porque é muito mais fácil fazer parte de alguma coisa do que criar, eu sendo honesta. Não é? Eu sempre gostei de fazer, sei lá, voluntariado em hospice ou então em canis ou assim. É mais fácil. Mas eu esta vez senti, não, eu agora tenho a força que eu preciso para começar uma coisa zero. Hoje em dia, olhando para trás, eu não sei se eu tinha a força, mas eu tinha a frustração daquilo que eu ter visto e de dizer, ok, eu acho que consigo agora. E como eu te tinha dito, o maior clichê de todos, a Diff Education nasce daqui, não é? Que é uma ONG educacional. E a primeira questão das Por que é que pessoas com todo o escolheste a educação? sentido é: mas espera, o teu background é médico e foste fazer uma coisa educacional? É isso, é exatamente isso. E porquê? Porque se fosse para criar uma ONG aqui em Portugal, só com operações exclusivamente em Portugal, provavelmente não teria sido a minha escolha. Mas como eu estava ligada àquele contexto, porque depois eu continuei a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras no terreno, eu já não voltei, eu estive no Bangladesh, no campo de refugiados maior do mundo, 1 milhão de pessoas, no Afeganistão, na fronteira entre Panamá e Colômbia, ou seja, diferentes crises que são, ou seja, das crises humanitárias mais complexas por diferentes razões, eu identifiquei que eu queria trabalhar mais neste contexto. E tu vês, ou seja, estás aí, este clichê de que a educação é a base de tudo e pode mudar tudo, ou seja, eu além de ter crescido, como a maior parte de nós, a ouvir isso, eu vi. Se são comunidades em que não vão conseguir dar o salto porque eles não têm nenhum tipo de acesso à educação. E quando digo educação, não é só escolarização, É é isso, ou todo o tipo seja, de educação, não é? se calhar, se calhar não, tu, eu, nós aqui do Ocidente ouvimos isso e sabemos isso, né? Que a educação é um diferencial, etc. Mas parece-me a mim que tu chegaste ao ponto de entender realmente. Porque há muitas coisas na vida, não sei se tu sentes isso, mas há muitas coisas, desde conceitos profissionais e técnicos até clichês da vida, que tu achas que sabes até ao momento em que entendes mesmo e é tipo, ok, é isto. É que é isso que ou seja, imagina, nós agora, a nossa sociedade tal e como está hoje, ou seja, aqui estamos em Portugal, temos tudo o que temos hoje. Mas, por exemplo, Pedro, tu não aprendeste a ler, nem a escrever, ok? Começamos por aí, que todos nós sabemos ler e escrever muito bem. Damos isso como adquirido, não é? Como granted, mas na verdade nós tivemos que ir aprender, certo? Não poderíamos enviar um WhatsApp, não poderíamos fazer nenhum tipo dos nossos trabalhos. Depois, tudo funciona muito bem no nosso trânsito. Temos uma passadeira, normalmente nós paramos, a pessoa para, no restaurante. Isto são tudo coisas que nós achamos que são comuns, ou seja, isso é o sentido comum. Não, o sentido comum é nós termos crescido e à medida que vamos crescendo e até morrer, ou seja, não é só de crianças, vamos aprendendo dos pais, dos vizinhos, dos irmãos, dos professores. E é isso que nós achamos muitas vezes que é sentido comum, mas porque temos alguém ali que te ensina. Porque eu já estive, ou seja, em várias comunidades, em diferentes continentes, em que não chega nada lá, quer dizer, não há internet, não há um smartphone, aquela comunidade é muito fechada e realmente não te das conta, espera, isto que era sentido comum, eu realmente alguém me ensinou, porque sozinhos nós não vamos Certo? espontaneamente saber fazer.
E essa é a razão pela qual se criou a Diff Education, que é educacional, percebes? Porque fazia sentido, se eu quero empoderar uma comunidade e realmente quebrar este ciclo de pobreza e que, por exemplo, eu vá trabalhar no futuro para essa comunidade, mas eu vou tratar se calhar as mesmas doenças que estou a tratar aqui e não vou tratar as doenças que nós tratávamos aqui há 50 ou 100 anos atrás. Ok? E é só através da educação. Mesmo a nível de infraestruturas, ou seja, está tudo ligado, uma coisa à outra. E então essa foi a razão. Eu sempre, eu muitas vezes digo, não, eu estou num sítio onde não há nada. Eu própria, antes de chegar à primeira missão, fiz os briefings e tal e explicava-me isto. Eu dizia, mas como não há nada? Ou seja, que não há nada? Não, eu disse, ok, pronto, é assim uma comunidade pobrezinha. Para nós, é muito difícil entender o conceito de nada, porque nenhum de nós, nenhum, sabe o que é não ter nada. Ou seja, nós temos todos muitas dificuldades e todas as dificuldades e todos os problemas são válidos. Eu aprendi isso. Não? Agora eu já parei de comparar com mas as minhas crianças não têm água. Não, eu acho que se o Pedro agora me se queixar de que o telefone não está a funcionar muito bem o som, eu acho que é um problema válido porque é o problema que ele está a ter hoje, ok? Mas então, para se ter o conceito, Obrigado pela consideração. eu tinha um paciente que começámos tratamento de tuberculose, isto para fazer muito simples, sem nada técnico. É suposto que nós fazemos um seguimento de algumas funções do corpo, hepáticas, renais e assim, para ver que não estamos a ter ali uma toxicidade. Nos contextos onde estamos, não podes fazer este seguimento, ok? Não tens as ferramentas que terias aqui. E então, pronto, aprendes também a improvisar, ou seja, tornas-te ali um bocadinho, não é? E eu lembro-me de dizer, então, ok, este era um paciente homem, eu disse, vamos arranjar uma garrafa de plástico e você, toda a urina das próximas 24 horas vai fazer aqui, que depois eu vou contabilizar, porque nós sabemos quais são os parâmetros normais e assim pelo menos eu sei que função é a renal, eu podia mais ou menos controlar. Para teres uma ideia do conceito de nada, que é daí que nasce esta história, que agora não me lembro se te contei ou não, da outra vez acho que sim. Pronto. Eu e o resto da equipa estivemos durante 3 dias, tanto no nosso compound como no resto da comunidade, à procura de uma garrafa de plástico vazia. Não apareceu. Não havia. Esse é o conceito de não há nada. Não fui para comprar, não havia lixo, não havia nada. Claro, a partir daí, pronto. E então eu, quando tentei voltar, disse: não, eu realmente vou ganhar força e fazer isto. E começa a aventura de criar a Diff Education, que hoje é Mas uma. desculpa interromper, Daniel, mas há algum momento que tu consigas identificar? Se calhar foi esse, mas há algum momento em que tu. Porque eu de certeza que tiveste a ideia, então, mas e se eu fosse para a educação? E se calhar tinha mais impacto, e se calhar seria assim, seria assado, seria neste sítio. Há algum. Consegues identificar o momento em que tu decidiste, eu vou em frente, vou fazer Consigo, isto? sim, consigo. Depois de falar da Diff Education, já te vou falar da Rameline, que era uma enfermeira do Camerún que estava a trabalhar lá. Inclusive, ela saiu quando eu já estava a chegar, porque aquilo normalmente vamos mudando as posições. E ela já estava a dar continuidade a um trabalho que alguém antes começou, ou seja, um outro expat daquele compound pegava e ao domingo, que era o nosso dia livre, juntava ali à volta do nosso compound, terra batida, assim, escrever com pauzinhos na terra, a ensinar as letras às crianças e juntar as letras. Ensinar a ler, ok? Mas tipo, crianças de todas as idades, porque ali uma criança de 6 anos não sabia escrever, não sabia ler nem escrever, mas uma de 15 também não. E a resposta brutal de todas as crianças, de toda a comunidade, por querer aprender, ou seja, não vou estar a dormir, ou não vou estar ali a brincar, ou a fazer o que estava habitualmente. Cada fim de semana havia ali mais e mais crianças e orgulhosas que ficavam e o rápido que aprendiam de eu sei fazer o A, eu agora sei juntar as letras, sei escrever o meu nome. É assim, voltamos à mesma coisa. Difícil de explicar o sentimento porque nós não vemos isto, ou seja, mesmo nas escolas primárias o processo é distinto. E aí tu vês aquele conceito de. Eu acho que há de tudo, em Portugal e fora de Portugal, e as pessoas somos todas diferentes, mas eu realmente senti, hoje em dia eu mantenho essa opinião, na altura era só um sentimento, não era basado em experiências, que as pessoas querem realmente uma oportunidade.
estão ali, mas querem alguma coisa melhor, ou seja, querem se esforçar. Porque diz-me uma coisa, estas crianças para que é que queriam aprender a ler ou escrever? Elas não vão sair daí, elas não têm nenhum trabalho, elas não têm nenhuma possibilidade, elas não entendiam muito bem, mas sentiam-se muito felizes, muito contentes de poder aprender. E aquilo para mim foi, ok, tipo, é preciso dar a oportunidade. E aí eu tive a noção, isto sem entrar aqui em nenhum partido político, não tem nada a ver com isso, simplesmente é o conceito de realmente tens que dar a ferramenta. Eu sempre costumo dizer, eu sou médico, já viajei o mundo, falo vários idiomas, criei ONG, ok, porque eu tive as ferramentas. Depois eu decidi fazer com elas o que eu quis, não é? Mas eu não tenho uma capacidade que se eu não tivesse tido essas oportunidades teria feito. Percebes? Ou seja, imagina, o que tu fazes, o que tu crias, é porque tu tiveste essa oportunidade de aprender e tiveste uma ferramenta para desenvolver isso. Mas se tu não tens essa oportunidade, é assim, tu podes ser realmente uma estrela. Vai ficar bastante difícil. E eu tive consciência disso, ou seja, de uma forma muito naive e de uma forma assim muito sonhadora, até se pode dizer, eu quero lutar para criar o máximo de oportunidades que eu consiga. Percebes? E nós temos, como seres humanos, eu acho que também é um bocadinho de mecanismo de defesa, eu não sei se a ti te acontece ou se tu ouves isto com frequência, uma tendência a, sim, mas Dani, vamos lá ver, tu o que é que vais fazer? Tu sozinha, 100 crianças, 1000 crianças, 10.000 crianças, isso que diferença é que faz se temos 50 milhões de crianças que não estão escolarizadas, na verdade são mais. Claro, eu não consigo, ou seja, eu não vou mudar o mundo, mesmo que eu seja super sonhadora e eu esteja ali com isto, não é? Mas aquela criança, ou aquela mulher, ou aquele adolescente que teve uma oportunidade e amanhã a família dele, ele não tem que ter as necessidades que tem hoje, ou se calhar a esperança média de vida já não é de 30 anos, ou aquela menina já não é obrigada a casar antes da idade que toca ou quando ela quer, já está. Ou seja, o trabalho é esse. Uma pessoa de cada vez, percebes? Até porque tu tens de, na minha ótica, tu tens de separar o impacto o impacto barra legado do ego. Isso. Ou seja, tu não tens que ser tu a mudar toda a gente, mas tu tens é de olhar para o impacto que tu podes gerar, é como uma pedra ou uma gota a cair numa água, não é? Faz o ripple effect. Porque se tu mudares a vida de 10 pessoas e essas 10 pessoas, cada uma mudar a vida de 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 2 pessoas, e daí em diante, tu crias esse efeito em cadeia, que esse sim é o legado e o impacto a sério. Só que simplesmente ele vai deixar de ser associado a ti. E por isso é que tu Correto. tens que separar aquilo que tu queres fazer, o impacto que queres ter, o legado que queres criar, de ti. O legado, e eu demorei algum tempo a entender isto, na verdade. Eu acho que todos demoramos, não é? Porque é difícil, não Exato, é? exato, mas demorei algum tempo porque eu tinha muito esta coisa de e o meu legado, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar? Então deixa-me pensar, o plano é este. Mas as coisas acabavam por morrer cedo, porque imagina, se tu pensares em 3 gerações, todas as pessoas na Terra que já te conheceram na vida pessoalmente Já não desaparecem. está. Então é um bocado indiferente, não é? Hum, é mais giro a energia que tu consegues deixar. Mais do que a edificação, mais do que a empresa, mais do que o prédio, mais do que o que é. O importante é, sei lá, os valores, a energia, o espírito. Eu até tenho aqui tatuado no braço Wheel of Fire, porque na verdade é uma referência a anime, mas que tem um bocadinho esta vertente, com o legado a sério, o legado que tem peso é o que não é associado a ti. É aquele que tu passas só o espírito que te passaram a ti, de querer descobrir, de querer ajudar, é tu continuares a passar e a garantir que ele fica vivo. Porque o ripple effect é que tem o impacto todo. Mas isso é um exercício difícil. Não, é difícil e começa por um trabalho muito pessoal. Antes de chegares aí, tens que. Ou seja, uma das lições que a mim me demorou bastante para aprender foi: as coisas não são rápidas. Eu quero alguma coisa para amanhã, Certo. mas não vou ter esse resultado amanhã. Eu era, não sei, já há bastante tempo, mas eu achava que 5 anos, meu Deus, 5 anos é muito tempo. 5 anos é muito pouco tempo, não é? Um,
E então é pensando um bocadinho, ok, aquilo que estás a dizer, e o que estamos a fazer na nossa comunidade já te vou contar. Para estruturalmente criar uma mudança nesta comunidade foi aquilo que tu disseste, são 3, 5 gerações. Eu não vou estar. Lá está. Tu tens que fazer isso de dentro genuinamente, ou seja, mesmo que tu até queiras manipular e digas, não, mas eu não quero realmente controlar a situação. Não, tu tens que fazer este exercício contigo, não é? E entender que é uma coisa que vai além de ti. Mas sim, é difícil e eu não sei se todos nós, em algum momento, conseguimos entender isto de uma forma orgânica, genuína, que não tenhas que forçar. Eu acho que eu, pelas condições externas, fui forçada a ter que entender. Porque, claro, eu era outra pessoa antes, mas aquilo que tu disseste, a gota d'água, é o melhor exemplo. Eu acho que cada pessoa que tu tocas, e eu sou um bocadinho exemplo disso, do que eu vi em casa, do que eu vi no meu pai, depois tu respondes de acordo àquilo que tu fizeste, àquilo que tu recebeste, não é? E mesmo agora, só um par de anos depois, tu já começas a ver uma resposta na comunidade do que os pais, porque estão a ver aquelas crianças a evoluir de uma maneira diferente, eles também já têm uma conduta diferente. Portanto, imagina, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, o poder desta transformação, não é? Yeah. E pronto. E então vamos para criar a Diff Education, que foi uma experiência de aprendizagem. Isso eu tenho mesmo que te fazer algumas perguntas, que é, como é que se começa uma ONG, primeiro de tudo, mais do que no papel, mas, porque eu nunca criei uma ONG, já criei empresa, mas nunca criei uma ONG, há de ser um processo diferente, mas como é que encontras um país, com quem é que falas, como é que tens que apresentar o projeto a quem, como é que encontras professores? Não sei, não é? Agora a malta ainda não sabe, mas a Diff Education é numa aldeiazinha, será que chega ao Sim, patamar sim, aldeia sim. no norte de No norte de Moçambique, não é? Moçambique, sim, em Cabo Delgado, Como sim. é que tu encontras professores lá e pessoas para gerir? Claro. Ou Claro. seja, já saltaste aqui uns quantos steps, que já estás na Desculpa. escola, ok? Então é assim, eu primeiro, a Diff Education tem sede nos Estados Unidos e em Portugal, porque lá está, como eu já estou a ver que daqui a 10 anos vamos ter milhares, centenas de milhares de crianças, gosto muito de fazer as coisas ou seja, o mais sólidas possíveis. Ou seja, há caminhos mais curtos, mas como eu acabei de dizer, eu já aprendi a não forçar, ou seja, trabalhar com constância ao teu objetivo, mas não forçar. Então, por isso é que eu também fiz a estrutura diferente. Portugal, porque eu sou portuguesa, não é? E os Estados Unidos, porque eu trabalhei lá e eles têm uma forma diferente de economia, têm uma forma diferente do conceito de philanthropy, não é? Então, pronto. Documentação, basicamente, acho que é a minha melhor qualidade. Eu sou muito goal-oriented, ou seja, era isto, ok. Horas infinitas, dias, semanas, a ler, a estudar, a aprender, a escrever muitíssimas mensagens por LinkedIn a pessoas que tinham ONGs pequeninas, outras maiores. Olha, pode-me dar uns tips e conselhos e não sei o quê. Um trabalho que poderia ser considerado chato, eu acho que foi interessante, foi muito necessário. E depois, pronto, é ir, ou seja, fazes uma listinha e vais ticking todas as caixinhas até conseguires criar a parte da estrutura. Depois, passando à parte que interessa mais, que era como estavas a dizer, como é que tu crias como é que escolhes o país operacional? Ou seja, eu primeiro tinha decidido que eu queria contextos rurais, porque era onde eu sinto que o impacto é maior e é onde eu, que já estive em muitíssimos sítios, me conecto muito. Embora a situação de vida possa ser muito difícil, para mim faz muito sentido trabalhar nessas comunidades. Então, considerando isso, ok, escolhi o continente. Vai ser em África, muito bem. Depois, Daniela, tens muitos países aqui. Qual é que vais escolher? Voltamos à mesma coisa. Sou uma mulher sozinha que começou isto sozinha, sem apoios externos, a fazer muita investigação, a pedir ajuda para este documento, ajuda para o outro, com os recursos económicos pessoais. Eu disse, ok, isto tem que ser aos países que estão conectados com Portugal. Porquê? Porque eu já vi, pela minha experiência prévia, dos anos prévios com Médicos Sem Fronteiras, que nestes contextos acontece qualquer tipo de coisas. Obviamente, sendo uma estrutura grande, nós tínhamos sempre muita logística, muita segurança, qualquer coisa havia evacuações e assim, mas eu esta vez, a super equipa era só eu. Então, fosse onde fosse, eu iria chegar sozinha e daí para a frente. Portanto, escolho Moçambique nesse sentido, um bocadinho ali, ok, estes países descarto, mas então pronto, Angola, Moçambique e tal.
e vou para Moçambique. Eu já tinha tido uma experiência em Moçambique como médico. Moçambique está com um conflito ativo que agora está bastante mais tranquilo, desde 2017. E em 2021 eu tinha estado lá no norte, ou seja, mais acima de onde estamos agora. E foi uma situação dramática. Eu até costumo dizer que foi a missão que eu fiz mais difícil de todas. Embora, se calhar, o contexto de segurança ou as condições de vida não eram tão dramáticas como nos sítios, mas a população de Moçambique realmente está a passar momentos muito difíceis. Então, por isso escolho Moçambique e escolho o Norte, que é a zona que está em conflito. Portanto, claro, escolho Cabo Delgado por isso. Isto foi o processo de triagem até chegar lá. Ok, depois agora vem a outra etapa, que era criar a Diff Education em Moçambique para começar a poder operar. Então, isto foi uma aventura, porque imagina, eu a sair do aeroporto, literalmente, ok, a tentar arranjar um táxi, depois a tentar arranjar onde vou dormir nesse dia, e depois, dia a dia, a sair à rua, literalmente, em restaurantes, no supermercado, e falar com pessoas e dizer, olha, eu queria fazer isto aqui, como é que eu posso fazer? E vais conhecendo pessoas assim. É verdade que a África também, eu falo como continente, porque tenho a experiência de estar em vários, tem uma magia especial e conectas com as pessoas de uma forma diferente. E em Moçambique as pessoas são encantadoras. E eles falavam comigo, pronto, olha, não sei, olha, mas espera, deixa-me ligar a alguém. Ah, e tal. Este processo todo, eu hoje, pronto, sento-me com o governador, com o diretor da região da educação, com os ministros, ou seja, isto foi um processo de 4 anos, que se foi criando toda a documentação, a burocracia, que foi muito mais difícil do que criá-la em Portugal, do que criá-la nos Estados Unidos. Foi, meu Deus, todos os dias eu quis desistir. Todos os dias. Todos. E porquê Todos. que não desististe? Não, é porque eu dormia algumas horas e quando acordava já estava, tinha esquecido. Eu sou uma pessoa muito positiva e parece que pronto, de manhã era, ok, vá, vamos lá. Acontecia qualquer coisa. Porque é que eu estou aqui? Eu não preciso, eu posso fazer outra coisa mais fácil, eu também ajudo pessoas do outro lado. Não. Mas depois lá está, tinhas a experiência de falar com alguma pessoa que era real, que era local, que entendia o que estavas a fazer e dava-te um boost de energia de não, vamos lá. E pronto, e o meu caráter ajuda-me, foi aquilo que eu te disse, eu tenho aquele objetivo, ok, vamos, não é? Demorou um par de anos só tratar da documentação, percebes? E na Diff Education nós quisemos fazer tudo muito bem, ou seja, há 3 pilares básicos como organização. Uma é a educação em forma de escolarização de qualidade, ok? Seja logo se for dar, que seja de altíssima qualidade, que possamos dizer, vamos a uma escola em Portugal e as crianças poderiam fazer o mesmo exame, ok? 2, criar oportunidades educativas para desenvolver a comunidade. Lá está, depois já te explico um bocadinho melhor, mas é os adultos, o resto da comunidade, para aquelas crianças depois chegarem a casa e terem alguma coisa para comer, a família tem que ter alguma forma. E então é criar oportunidades para essas comunidades crescerem, se desenvolverem. E o terceiro é uma estrutura física, um espaço físico, para qualquer que seja a operação, de segurança, ou seja, que as crianças ou os utentes que estejam ali se sintam seguros. Eu vi isto pela minha experiência prévia. São contextos muito voláteis em que qualquer coisa acontece, literalmente qualquer coisa acontece. Então, que no momento que aquelas pessoas estão ali, não estejam preocupadas que alguma coisa vai acontecer ou pode acontecer. Então, eram estes 3 pilares básicos. E pronto, fomos construindo aos bocadinhos. Depois da documentação estar feita, o primeiro challenge em grande foi escolher a localização para a escola e foi, sobretudo, que houvesse uma parte de colaboração das entidades públicas, ou seja, do governo, do Estado, para fazerem uma doação daquele terreno. Porque eu dizia, primeiro, sendo realista, economicamente, que eu estava com o apoio da minha família e poucos amigos cercanos a gerir todo aquele processo, era muito difícil para mim pensar que eu teria que adquirir o terreno. Claro. E segundo, porque queríamos que fosse muito bem feito, ou seja, que as autoridades reconhecessem e dissessem, não, isto aqui é uma coisa que nós achamos que faz sentido. Pronto, então também foram vários meses de oferecem-nos dão-nos a opção de um terreno, de outro terreno, e todas não faziam sentido. E porquê que não faziam sentido? Por exemplo, agora em outubro há uma visita ao terreno, à escola, ao projeto de partners estrangeiros, de Portugal, de Espanha, dos Estados Unidos. Eles podem ir, ou seja, não há nada, eles não vão ficar lá a dormir porque nem teriam onde ficar a dormir, mas o caminho para a cidade é 1 hora de carro, ou seja, uma estrada muito má e assim, mas eles podem perfeitamente, que é o que vamos fazer. Saímos de manhã muito cedo,
passam o dia com as crianças, passam o dia e voltam à cidade onde há um aeroporto internacional muito pequenino. Ou seja, é o sítio perfeito para ser o projeto piloto, no sentido em que tem a segurança mais ou menos coberta, em que está a cidade ali, que eu tenho hotéis, não tem falta de energia, não tem falta de comida, mas depois vais e conheces o verdadeiro conceito rural de África subsaariana, que não há nada e que há uma pobreza incrível e que as pessoas passam o dia a contar as horas para ver o que é à noite entre todos conseguem reunir para comer, ok? Pronto, então chegámos a esta localização. Eu descobri esta localização porque eu andava muito para cima e para baixo e pronto, lá puxámos um bocadinho aqui, vamos dar. Como é que E foi, negociaste não, isso? foi, não foi do mais fácil, porque assim, lá está, no início, hoje tenho muito boas relações, a relação com as autoridades e com a comunidade, com toda a gente, mas no início era, o que é que ela está aqui a fazer? Esta mulher veio para cá sozinha e diz que agora vai construir uma escola, mas como assim? Então havia um bocadinho de desconfiança de o que é que ela vai fazer sequer. Então não foi muito fácil. Hoje em dia já é tudo fantástico. Nós agora já construímos outras coisas e é tudo. Ok, quero fazer. O doutora Dani, como eles me costumam chamar, faça, que nós sabemos que isto vai ser fantástico. Percebes? Também é preciso considerar que todo o tempo que eu estive lá, e por exemplo, 2024, o ano inteiro, eu estive em Moçambique, mas eu estava na comunidade. Eu vivia com eles, naquelas condições. Porque eu achei que era importante para mim e achei que era importante para eles e para o sucesso do projeto. Percebes? E obviamente que as visitas que tínhamos ou as entidades públicas do governo que eu tinha que ter alguma conexão na cidade, ok, já começámos a ver um bocadinho. E depois, pronto, criou-se a estrutura, ou seja, uma coisa fantástica que fez um antes e depois também é o compound como tal, os edifícios que nós temos foram feitos com uma empresa portuguesa de construções modulares, feitos com materiais reciclados, madeiras. Isto enviou-se para lá e a construção com toda dos 5 edifícios demorou apenas 9 dias. E Uau! esteticamente é brutal, é incrível, ou seja, de uma altíssima qualidade que não existe, ou seja, no país. E toda a comunidade, todas as entidades, os outros parceiros de outras ONGs vinham e era, não, mas isto, como assim? Pronto, também um bocadinho nesse sentido quisemos fazer isto, que é para voltarmos àquele pilar básico, que temos ali uma estrutura segura. E lamentavelmente, eu isto acho que não te contei, da pior maneira se comprovou realmente que era uma estrutura segura. Acho que te contei então. Que foi Fantástico. através o ciclone. Aqui em Portugal eu sei que saiu muitas imagens de Mayotte, que Mayotte está paralelo a Mecufi, que é o nome da nossa comunidade, que é ali no canal de Madagascar, e fomos afetados por ventos de mais de 250 km por hora, no dia 15 de dezembro do ano passado. Ficou tudo completamente destruído, ou seja, tudo caiu. A minha casa não tem paredes, tudo. As árvores, os cajueiros que eram gigantescos, que eram preciso tipo 6 pessoas para dar a volta ao tronco, arrancados de raiz, tudo. A nossa escola ficou intacta. Ou seja, os edifícios, o resto foi tudo também. Tudo que nós tínhamos de outras coisas, de jogos ou horta, isso, obviamente. A vedação também. E claro, aquilo foi importante para a comunidade, serviu de refúgio para a comunidade. E depois serviu também aquela segurança de isto é nosso, isto é de qualidade, e estamos aqui e alguém nos deu uma coisa que está muito bem feita, que às vezes temos uma tendência a, pronto, qualquer coisa serve, se não há nada, que eu não partilho muito essa ideia, mas pronto. Então isto também foi um antes e um depois, ou seja, já começámos 2025 diferente, a todos os níveis, mesmo a níveis de colaborações, de partnerships, porque lá está, foi um projeto que mostrou, ou seja, mostrou por si um valor acrescentado, não é? E pronto, as aulas em Moçambique começam entre janeiro e novembro, é um calendário escolar diferente. A nossa escola foi a única que conseguiu, de todo o distrito, começar no dia que era previsto, porque as outras escolas não tinham estrutura física. Inclusive, nós acrescentámos um turno extra para outras 2 turmas, ou seja, para mais 100 crianças, a pedido, ou seja, da comunidade que vinham. Doutora, eu estava lá, não é? No Natal, e assim, doutora, por favor, faça mais espaço para as crianças, porque você vai ver que não vai haver aqui nenhuma escola perto. Pronto, então, lá está, a comunidade a sentir. Isto é para nós temos que dar o melhor e pronto.
Neste momento temos mais de 300 crianças, fantástico, ou seja, é incrível, um projeto incrível. E respondendo à tua pergunta dos professores, ou seja, nós temos 20 membros de staff local a trabalhar na escola, excetuando a posição dos professores e o nosso gestor de projeto, que é a Chelsea, que é uma mulher, é tudo local. Ou seja, são staff local, membros da comunidade, que de alguma ou de outra maneira recebem informações de alguém que vem da cidade, mas como tu bem imaginaste, e tens toda a razão, nós não temos professores localmente que podem apoiar com a qualidade que é necessária, então isso sim tivemos que, ou seja, contratar da cidade, criar estrutura para ficarem ali, e como a nossa gestora de projetos, que é que faz um bocadinho de tudo o que a Dani fazia quando morava cá, ela é que faz agora, e sim, também não é de lá, porque precisa de uma, lá está, precisa ter tido a oportunidade de estudar e de se formar, não é? O resto do staff é nacional, e depois a partir disto criámos outros projetos. Eu não sei se te disse que nós temos, ou seja, o outro pilar da DIF Education, não é? Que é as oportunidades educativas para a comunidade. Temos vários projetos, eu vou-te contar assim, tipo, os dois que eu mais... Todos, gosto muito deles todos, mas pronto, temos este projeto de costura, que foram membros da comunidade, mulheres, que manifestaram interesse em fazer isso. A doutora, queremos aprender a costurar. É muito curioso. Eu isto quando comecei também a estar a trabalhar em contextos assim da África subsaariana, vi que a maior parte dos costureiros eram homens, que está tudo certo. Mas eu cresci, ou pelo menos era a ideia que eu tinha, que a maior parte das costureiras que eu ia de criança, ou não sei, quando estava aqui, as costureiras que eu tenho são mulheres. E eu dizia, realmente, isto faz sentido, criar aqui uma oportunidade. E porquê isto? Porque, ao haver tanta limitação de recursos, eles não é como, por exemplo, no Afeganistão, quando eu estive agora, que as mulheres hoje não podem aprender, não podem estudar, não podem. Lá podem, só que assim, se temos um menino e uma menina e há poucos recursos, eu vou priorizar o menino porque ele é o homem da família e ele é que tem que avançar. Então fazia sentido dar este apoio às mulheres. E temos agora 40 mulheres a fazer este curso, estão na segunda parte do curso, que é como eu posso empreender com este skill, porque, por exemplo, os uniformes que nós compramos na cidade o ano passado para as crianças, este ano foram estas mulheres que fizeram. Ou seja, elas têm ali um skill novo que não tinham e agora já se está a criar ali uma oportunidade de trabalho para gerar um emprego e uma oportunidade de trazer para Uma casa microeconomia, não é? teste que não existia. E lá está, o impacto é brutal. Porque eu fiquei com a sensação de que na comunidade, não sei se é 100%, mas muito perto disso, das trocas que existem e da forma como as pessoas vivem, é eu produzo batatas, tu produzes não sei o quê, trocamos, não é? Muito, É um muito bocadinho, antigo, não é? E assim, e agora vocês estão a é um conseguir bocadinho criar, assim, sim. vocês estão a conseguir criar profissões, não é? Estão a conseguir criar mexer uma microeconomiazita. Lá está, porque imagina, Pedro, ou seja, tenho estas crianças que estão a aprender a ler, a escrever, têm atividades artísticas, têm educação física, tudo. Mas depois chegam a casa e têm os mesmos pais que não têm trabalhos, que têm isto, as hortas, e que não há nada para comprar, ou seja, também é que é verdade que agora podes montar qualquer tipo de negócio, não vai funcionar, porque não há um poder de compra, ou seja, ao não haver empregos também não faz sentido os negócios. Mas depois agora já tens algumas famílias em que ok, eu arranjei uma camisa ali, eu fiz umas peças ali, eu não sei o quê. E agora o curso ainda não está finalizado, a ideia é nós criarmos ali um mini cluster e conseguirmos fazer a ponte entre elas e a cidade para realmente ter ali um trabalho, uma profissão que cada vez mais vai sendo mais sólida. Isto é o que vai dar oportunidade àquela família como tal de se desenvolver. E daqui a um futuro não muito longínquo, haver algum mini negócio ali, porque até já há pessoas que têm dinheiro, que antes não tinham, não é? Isto leva-me ao meu segundo projeto que eu acho fantástico, que este não te contei porque não estava operacional, que é, o maior problema que temos ali na comunidade, como é a maior parte delas, é fome. Ou seja, literalmente não há, as crianças não têm comida, os adultos não têm comida, tudo muito racionado. E então para mim é muito importante poder dar um lanche às crianças, ok? Nós temos um programa de lanche escolar, cada dia às nossas crianças, mas temos muitas crianças na comunidade que não temos a capacidade de acolher ainda na nossa escola. Então criou-se uma mini padaria, ok? Construiu-se uma mini padaria e formaram 6 mulheres locais, com alguém que veio, que ensinou a fazer pão e pronto, e agora estamos nesta primeira fase, mas depois no futuro poder fazer outras coisas.
E com isto, poder dar lanche escolar cada dia a 600 crianças da comunidade. E ao mesmo tempo temos 6 novos postos de trabalho, ok? Porque, ou seja, elas não estão a vender o pão a lado nenhum, porque ainda não temos a estrutura para isso. Mas a Diff Education está-lhes a pagar para fazerem aquele pão que se vai dar às crianças, ok? E assim, aos bocadinhos, percebes? É Agora brutal. temos umas costureiras, ok, agora temos aqui umas, não sei, padeiras, acho que seria muito, pronto, mas entendes o que eu quero dizer? Ou seja, a mudança estrutural é brutal, percebes? É como uma coisa Em muito pouquíssimo simples. tempo. E é uma coisa muito simples, mas lá está. O impacto direto é incrível. E depois, por exemplo, temos. Eu não sei se tu conhecias, eu não conhecia. O sistema de agricultura em hidroponia, um sistema que se chama. Ok, eu não conhecia, acho fantástico. Depois estive a ler muito, a aprender, achei incrível. Não é que seja novo, eu é que não conhecia, até o Eu ano só passado. conheci este ano porque tenho um amigo que está a investir nisso. Vá, pronto. Lá está, eu não sei, eu estive a ver alguma coisa, acho que era alguma colaboração noutro país de uma escola e disse, isto é fantástico. Em Moçambique não estava estabelecido. E eu consegui uma empresa que fazia instalação da África do Sul e tal, e criamos um espaço de agricultura com 500 portos para a criação de diferentes legumes e vegetais em hidroponia. Isto para quê? Para criar uma horta comunitária. O espaço está dentro do compound da escola e a ideia é formar de grupos de 20 em 20 membros da comunidade para aprenderem a conhecerem aquele sistema, porque de uma forma ou outra também se pode replicar nas casas deles, percebes? E tudo aquilo que se cultiva depois é para partilhar ali com a comunidade. Outra coisinha muito simples, mas lá está. É aprender a otimizar os recursos que têm, porque eles agora sabem fazer, mas porque alguém explicou. Porque senão, como é que podiam saber? Ou seja, é a mesma coisa, estamos aqui tu e eu a falar de uma coisa porque alguém nos ensinou de uma maneira ou de outra, não é? E eu estou, ou seja, estou contentíssima. Depois há outros programas e outras parcerias que fazemos de inglês, de português para as mulheres adultas. E eu hoje em dia, aquilo que eu te disse no início, que tinha sido um sentimento, eu vivo isso cada dia. Ou seja, a comunidade tem a vontade de aprender, de se superar, de avançar, de crescer, de trabalhar. Que há de tudo, claro que há de tudo. Assim como deves ter algum amigo que eu tenho que tem muitíssimas oportunidades e diz: Não, 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 estou tão bem aqui em casa, quietinho, quietinha, não preciso de grandes coisas, grandes trabalhos. Não. Lá está, ok. Mas tem a possibilidade de escolher se quer lutar ou se quer batalhar mais por isso. Hum, e na nossa comunidade tu realmente vês a vontade de superação daquelas pessoas de querer mais. E uma coisa curiosa que me aconteceu agora, que eu estive lá assim há um par de semanas, nós priorizamos mulheres e crianças. Hoje, porque as operações são limitadas, a Diff Education vai Claro. continuar a crescer e depois já não vamos estar muito limitados, não é? Mas apareceram vários homens para conversar comigo. Ai, doutora Dani, isto é tão bom, as nossas mulheres estão tão contentes aqui, as nossas crianças, mas quando é que você vai criar alguma coisa para nós? Sério. Nós também queremos aprender alguma coisa assim com madeiras. Eles têm muita madeira lá. E eu achei aquilo fantástico. Achei fantástico. Ou seja, primeiro, achei fantástico o conceito deles acharem, ok, as mulheres estão ali, passam o dia ali e as crianças estão a estudar e não estão a fazer outra coisa, porque as crianças, assim, são mão de obra, percebes? Para ajudar, a ir buscar água, a isto. Ou seja, fantástico. O facto de a comunidade começa a entender realmente que isto é positivo, isto é para nós e aqui os únicos que nos estamos a beneficiar somos nós. E dois, eu quero fazer também, ou seja, que melhor prova queres de que quando tu dizes, não, mas eu também quero, é porque tem que ser alguma coisa muito boa, senão tu deixas só para os outros Claro. fazerem, não dizes eu também quero. Então achei isso fantástico, não é? É incrível, já começaste mesmo o movimento, porque agora eles querem se envolver, querem começar, querem... Por curiosidade, como é que tu, estavas a falar há pouco de hidroponia, como é que tu vais buscar uma empresa à África do Sul para ir aí montar? Ou seja, como é que funciona? Procuraste na net, presumo, contactaste, apresentaste o Lá projeto, mas depois como é que é a logística deles irem aí? Eles, tu pediste para difícil. eles oferecerem com participação, pagaste? Como é que funciona É isso? assim, havia uma pessoa em Maputo, na capital, que tinha experiência com estes sistemas que aprendeu na África do Sul. Eu
Lembro-me que cheguei porque eu comecei a procurar muito online e era tudo como saía da África do Sul. Eu disse, não, isto aqui vai ser complexo porque, ok, eu posso trazer isto aqui, mas vamos lá ver, Daniela, ou seja, tu sozinha trazer, montar, tens umas limitações. Claro, Então, claro. eu procurei, até, bueno, perguntando, alguém da capital me refere com esta pessoa. E então falámos, tratámos, não sei o quê, e foi uma contratação de serviço. Ok, você vai se encarregar de fazer a compra do kit que eu preciso e de trazer aqui e de instalar. Para tu teres uma ideia, ou seja, depois eu arranjei uma empresa que quis colaborar com este projeto e eles financiaram o projeto completo, ou seja, eu apresentei, não é? Um, mas para teres uma ideia da logística, isto em maio do ano passado assinou-se o contrato da prestação de serviço, que era para estar implementado nos seguintes 9 dias. 9 dias, 90 dias, em maio. Tipo, por isso que eu te disse que este ainda está a começar, porque ficou implementado tipo no mês passado. Ou seja, mais de um ano depois. E o material até chegou à capital a Maputo muito rápido, porque de Johannesburg lá não há problema. Mas toda a logística para trazer para cima, para depois coordenar com que a pessoa vinha, com que não sei o quê. Depois veio o ciclone em dezembro e aquilo em janeiro, fevereiro era tudo horrível nas estradas, não se transitavam. Ou seja, mil histórias. Mas foi isto, foi através de conhecer uma pessoa que me referiu a outro colega que tinha aprendido, tinha trabalhado com isto na África do Sul e que agora está a criar, aliás, este senhor está a criar uma empresa para ver se consegue implementar hortas com hidroponia em Moçambique. Provavelmente o que ele está a fazer, que me estava a explicar, era isso através de organizações que querem fomentar a criação de novas tecnologias e mais funcionais, ou seja, otimizar mais os recursos. E pronto, ele também está neste processo de querer empreender um bocadinho uma coisa de zero. Mas uma aventura. E eu agora estou a aprender muitíssimo disto. Depois eu vou partilhar as fotos contigo porque são fantásticas. E ainda por cima, lá está, eu que conheço o contexto, conheço o landscape, vejo aquilo ali e digo, não, realmente, isto é brutal. Porque é uma coisa, imagina um sítio, não tens nada e Eu agora ainda. adorava visitar. Olha, estás convidadíssimo. Olha, outubro é uma época fantástica para ir, mas quando quiseres estás convidadíssimo. Adorava. Garanto-te que, ou seja, aquela experiência que muda a vida de qualquer pessoa. Ou seja, não importa o teu caráter, não importa o que faças, ou seja, é uma experiência que muda completamente. Eu tenho tido este feedback de visitas que já temos recebido. E depois lá está, a localização é brutal. Podes ir e voltar e depois, se ficas 2 dias na escola, se ficas uma semana, não sei o que, isso depende de ti, da tua disponibilidade, de vontade. Mas lá está, a localização nesse sentido foi fantástica. Portanto, fica aí a nota para pensares. Mas lá está, eu sinto-me super, super contente de ter a oportunidade de fazer isto e de cada vez mais ter mais pessoas, ou seja, a conectarem, ou seja, agora cada vez é mais fácil, tudo que era uma guerra no início. Eu agora não quero desistir todos os dias, só uma vez de vez em quando, que ainda É acontece. o efeito composto, agora é muito mais fácil pedires, negociares, fazer as pessoas acreditarem porque já tens provas, não é? Posso-te mostrar, não é? Ou seja, eu agora quero fazer outro projeto de construção de outra coisa que estou a tentar aí. Mas eu posso mostrar, Já olha, ouvi tenho esta falar. padaria, olha, tenho isto, olha, isto está a funcionar. Então, claro, a pessoa fica ali. Até porque eu não sei se tu tens esta noção, mas a minha experiência, ou eu tenho a tendência de ver sempre o lado bom, mas eu acho que no mundo em geral, seja no mundo como planeta, são muito mais as pessoas a querer ajudar do que as que não. E acho que mesmo a nível de recursos, não é que faltem tantos recursos, faltam mais projetos em que a pessoa conecte. Ou seja, Falta eu acho que todo, confiança, eu acho. é isso, é isso. Eu acho que todos nós, independentemente dos nossos problemas, da nossa situação económica, todos temos empatia e todos conectamos. Mas tu conectas quando alguma coisa é real, quando alguma coisa faz sentido para ti. E todos temos sempre alguma coisa para dar. Só que às vezes o que nos falta, e eu tenho visto isto ao longo dos anos em diferentes outras posições, falta isto, falta um projeto em que tu digas, sim, eu estou a fazer isto porque eu estou a ver o meu impacto lá. Eu realmente. E com a Diff Education é bastante fácil falar do projeto e fazer a pessoa acreditar, porque o trabalho fala por si só. A comunidade fala por si só, as crianças. Olha, há 10 dias, assim, 11 dias, que foi o meu aniversário, o ano passado eu passei lá.
Eu sou daquelas pessoas, há dois grupos, não é? Neste mundo, que há aqueles que, o aniversário é só mais um dia, e há os outros que são os freaks, o aniversário é o melhor dia do ano. Essa sou eu, ok? Do género, vamos fazer sempre grandes festas e assim. E o ano passado eu decidi, sim, vou fazer uma grande festa, mas vou fazer isto diferente. E passei lá e fiz uma festa para as crianças, ou seja, era a minha festa de aniversário, mas celebrava-se o aniversário deles. Fizemos uma campanha nas redes sociais, recaudámos fundos, com bolo, refrescos, presentes para todos. Eram 200 naquela altura. No fundo, tu usaste a Presentes. ONG para financiar a tua festa de anos. Né? Já viste? Já viste? Olha, eu não devia ter dito essa parte. E então, olha, mas não tens. Lá está outra coisa que eu te posso explicar, mas que não se consegue explicar. Ele trouxe tudo da cidade, logicamente, os presentes, os bolos, tudo. Tu vias aquelas crianças de todas as idades, a de 6 e a de 13, por primeira vez na vida, a comerem um bolo, um doce, a beberem um refrigerante. Tipo, aquela sensação de eles dizerem, aquela cara de, ai, as bolhinhas. Uau. Primeira vez na vida. Percebes? E para mim ficou claro que nós já íamos criar uma tradição, porque a maior parte deles nem sabe quando é que é o aniversário, nenhum deles celebra o aniversário, não existe o conceito de presentes no aniversário, presentes no Natal, isso não existe. Então, para mim ficou claro naquele momento, ok, o meu aniversário, eu esteja ou não esteja, vamos sempre fazer o aniversário deles. É o dia do aniversário deles. Cada ano fazemos isto. E fizemos uma festa. Este não estava o resto da equipa, eu fiz um bocadinho a logística daqui. E tínhamos 300 crianças a jogar todo o dia com os presentes, com os bolos, com os lanches, com os reboçados, com as Coca-Colas. Ou seja, não é nada melhor do que isso, ou seja, foi espetacular. É brutal. E com uma coisinha, ou seja, o impacto é brutal com um esforço muito, muito pequeno, percebes? Com um investimento muito, muito pequeno. E isto muda, ou seja, são crianças que se portam super bem, são crianças que não faltam às aulas. E um bocadinho isto é do género. Porquê é que haveriam de faltar às aulas? Já? Lá está, mas olha, por É exemplo, uma coisa que diferente, é uma acontece. postura diferente. Mas uma coisa que acontece agora, elas ficam super orgulhosas porque sempre que te vão pedir alguma coisa, elas dizem por favor, e quando lhe das alguma coisa, dizem obrigada. E elas agora sentem-se super contentes porque dizem, eu já aprendi, agora sempre digo obrigada porque é educação e assim. Que lá está, nem é que seja, nem que não seja, são as nossas regras da nossa sociedade, que lá não existem. Voltamos à mesma coisa, aquilo que nós achamos que é sentido comum, mas não é sentido comum, não é? E tu vês como o comportamento delas, as que estão lá já no final do segundo ano, como elas têm crescido. Ok, sim, aprenderam a ler, agora sabem escrever o nome delas, sabem contar, sim, isso ok, essa é a parte fácil. Mas o resto, como elas têm aprendido como pessoas, ou seja, a ser um ser humano. Estamos a falar de crianças que temos uma assistente dentro da sala, além do professor, para levar as crianças à casa de banho, porque elas não entram na escola e não sabem usar a casa de banho, porque não há casa de banho nas comunidades, nas casas. E tu vês o crescimento daquela pessoa. Fantástico, fantástico, fantástico. Nós falamos muito aqui neste podcast, nestes episódios de liderança, gestão de pessoas, empreendedorismo também. No fundo, tudo o que falámos até agora está envolvido com isso, com o criar, com o fazer acontecer, com o negociar, essas coisas todas. Tu vens de um background de médica, que no fundo é a prestadora de serviço máxima, the ultimate thing, né? Estar diretamente a servir quem precisa, e depois começaste a ter de empreender de certa forma, negociar, gerir pessoas, criar equipa. O que é que tu sentes que foram as maiores dificuldades nesse processo todo? Todas. Foi tudo muito difícil. Eu acho que ou seja, principalmente por isto, porque eu estudei uma coisa muito específica e era aquilo que eu tinha que fazer. E pronto. E aqui a gestão de recursos humanos, a contabilidade, a logística, o negociar os preços, porque assim, mesmo a compra do material para a horta e para o forno e tudo, eu fui aos sítios, aos mercados, negociar. Ou seja, imagina, isto era parte de eu querer desistir todos os dias. Era aquela sensação de que tu tens que estar sempre a defender-te porque não vai correr bem, porque te vão dizer que não. Sobre
lidar com pessoas. Essa parte eu tinha um bocadinho, ou seja, lidar com pessoas no sentido de, ok, eu tenho pessoas a trabalhar comigo. Esta parte foi mais fácil porquê? Porque a MSF já tinha feito esse trabalho. Quando eu trabalhei com Médicos Sem Fronteiras, todos estes anos, eu sempre estava como médico, mas como manager de equipas. Eu tinha sempre uma equipa para gerir, maior ou mais pequena. E eu aí aprendi muito a melhor forma de comunicar. Daniela, sempre pessoas de outras culturas. E então tu estás a ver isto assim, mas pensa que a outra pessoa tipo, está a ver completamente diferente e não tem nada a ver contigo. Que muitas vezes nós temos uma tendência a não, mas porquê que fiz aquilo? Porquê que disse isso? Mas não é por mim. Ela fez aquilo por ela, Claro. como uma pessoa sente como ela está a ver aquela situação. Nós temos um bocadinho a tendência a dizer que é contra nós. Eu acho que a maior parte das vezes não tem nada a ver connosco. Mas, assim, foi um processo de aprendizagem. Eu acho que continua a ser um processo de aprendizagem, muito mais smooth agora. Muito tempo a falar com pessoas, a pedir conselhos. Ou seja, eu tinha que começar a tratar da documentação do que eram as faturas e como é que eu organizava e como é que eu fazia. Ok, deixa-me falar, ligar aqui a alguém que eu sei que faz contabilidade para me ajudar com isto. Ok, eu agora tenho que fazer. Deixa-me ligar a alguém que me oriente qual é o melhor sítio para ir comprar e como é que tal. E depois a qualidade humana de tens que primeiro que nada aprender a ser uma pessoa, não é? E a conectar com o que está ali à tua frente e gerir a frustração da melhor maneira possível. Mas eu acho que assim, eu descobri com a Diff Education que eu sou muito empreendedora. Não sei se era, não sei se sempre foi, acho que não. Mas eu descobri que agora sou, que gosto muito. Acho que é um challenging, acho que é super complicado, acho que é super difícil. Começar, seja o que for, é super difícil. Um, Depois há esta falsa ideia, ou eu pelo menos tenho esta falsa ideia que se gera de tudo é muito rápido, ok, pim pam, criei, o resultado está ali. Primeiro, o resultado não é garantido. Segundo, o resultado vai demorar muitíssimo tempo para chegar e tu tens que tentar, ou seja, vais falhar pelo caminho, mas idealmente na parte da planificação, eu aqui a dar conselhos, ok? De falhar o menos possível, ou seja, de perguntar, de estudar, de ver qual é a melhor maneira. Não, um bocadinho o ego, percebes? Não, mas isto é o meu projeto, eu sei que ele vai funcionar assim porque na minha cabeça é isto que eu tenho, mas se calhar, ou seja, tens que realmente ouvir o que está à tua volta e ver o que está à tua volta para ver se faz sentido. Porque às tantas, para ti faz muito sentido, mas não é a realidade. E eu acho que nisso eu sou muito boa, ou seja, eu sou muito humilde no sentido de, Pedro, olha, eu tenho aqui esta situação, isto eu quero fazer assim. E eu tenho quase certeza que eu tenho razão, mas o que é que tu achas? Eu tenho a plena consciência de que eu não domino ali e eu pergunto, e eu não tenho problemas em perguntar. Aliás, adoro perguntar, adoro que me digam, não, Dani, vai pelo outro caminho. E acho que isso é importante. E, sobretudo, muita consistência, ou seja, para criar seja o que for, acho que tens que dar certinho. Consistência é sem dúvida a chave. Fazer o teu plano, não sair muito do plano, não te distrair, escolher as tuas batalhas, ou seja, não ter ali 50 frentes abertos que não consegues lidar, fazer uma lista de prioridades reais e trabalhar muito, sabendo que talvez tenha sucesso, mas que não é para já, que isto vai demorar. Não sei se essa é a tua perspectiva ou a tua experiência de quando estás a Não, não, criar não. alguma coisa. 100%, 100%. É tipo, quando tu crias alguma coisa, especialmente dentro do empreendedorismo, e eu estou a considerar começar e guiar uma ONG como empreendedorismo, tu tens Fantástico. de ter um certo nível de loucura, positiva, mas de loucura, porque tu estás todos os dias a esfolar-te para algo que não existe e que não está à tua frente, porque o resultado demora a vir, especialmente esta fase inicial. E tu todos os dias dói, esforças-te e não vês nada. Não vês. E é preciso ter um certo nível de loucura para ter a coragem e acreditar, né? Ter a loucura de acreditar que aquilo que tu tens aqui vai acontecer e que tens de confiar no plano que tu traçaste, exatamente o que estavas a dizer agora. Mas eu acho que devíamos ser todos um bocadinho loucos. É assim, eu acho eu, mesmo naqueles dias que eu quero desistir, que se tu tornas-te uma pessoa próxima de mim, tu vais ver qualquer dia, eu mando um WhatsApp e digo, não, isto acabou, acabou já hoje, o último dia, acabou. Depois no dia a seguir, os meus amigos tipo checking in, estás bem? Eu, o que aconteceu? Não, mas ontem eu,
Não, mas isso foi ontem, esquece, está tudo ótimo. Não, percebes? Eu acho que é isso, saber que as coisas não vão correr bem. A maior parte das vezes elas no início vão todas correr mal. E sobretudo, eu não sei se tu tens essa experiência, é verdade que aquilo que tu disseste no início, eu fiz um caminho super atípico, então mesmo as pessoas mais queridas, mais próximas, não era que não apoiavam, mas elas tentavam-me dar os conselhos que na cabeça dela faziam mais sentido, não é? Com base no Dar fundo da experiência deles, no conhecimento deles e da E perspectiva. então, claro, a mim muitas vezes foi do género, mas ninguém acredita, ninguém acha que eu sou capaz, ninguém acha que isto faz sentido. Lá está, isto é uma parte difícil, porque além de tudo a dificuldade do processo, depois às vezes nós esperamos, eu pelo menos, agora não, mas foi uma lição que eu também aprendi. Eu esperava aquele reinforcement positivo do meu entorno, que era inexistente. Eu dizia, mas porquê? Tipo, isto é fantástico, tipo, isto é super bonito. E depois eu entendi o porquê, ok? Uma vez mais, não tinha nada a ver comigo, nunca teve nada a ver comigo. Mas no momento que tudo está tão difícil, que tudo está a correr difícil e que tu queres desistir e em cima não tens ninguém que te diz, Rani, vai, vai, que isto... Yeah. Eu acho que isso também é um tipo importante para considerar. Eu não sei qual é a tua experiência pessoal, mas eu acho que isto é também ali um. 100%. Eu acho que tu agora tu tens um bocadinho uma vantagem, que é o teu projeto é muito emocional também. E tu nesses momentos agora, tenho a certeza que basta pensar nas 300 crianças que tens lá a depender de ti e daí em diante. E isso de certeza que traz muita força. Mas sem dúvida, até porque imagina, o papel neste caso do líder é liderar, motivar quem está abaixo, etc. Mas quem é que motiva o líder? Quem é que aconselha o líder? Não é? E aí Yeah. entra tipo, a importância. Podes falar dos amigos, do seu familiar, dos mentores, dos coaches, de o que seja, né? Mas tem muita Aham. importância porque tu tens que ir beber isso de algum lado. Mas eu acho que tu tens uma grande vantagem nesse lado porque tens Sem 300 dúvida. Não. 300 pontos de Não, não, motivação. eu hoje em dia, além de que eu hoje em dia tenho muitíssimo apoio e que literalmente de dia para dia é mais fácil, eu, eu tenho as melhores oportunidades que ninguém tem, ou seja, ninguém. Nós temos às quartas à noite uma sessão de cinema ao ar livre. O que é que significa ar livre? Ou seja, volto e digo, uma comunidade onde não há televisão, onde ninguém tem um smartphone e tal. Eu disse, não, isto aqui é preciso fazer... como é que eu cheguei a esta ideia? Porque eu andava sempre com o meu iPad atrás de mim para tomar notas e tal, e algumas vezes as crianças queriam sempre abraçar-me e brincar e eu tinha que ativamente fazer outra coisa que não podia estar-nos a dar atenção. E então eu fazia, tipo, ok, deixa-me pôr aqui isto. E a Começaste com primeira os vez que eu, bebés. e a primeira vez que eu pus o iPad com os desenhos, acho que até pus tipo alguma coisa que eu tinha descarregada, porque não tinha net, mas sei que era assim de desenhos. Tu não sabes o que foi aquilo. Voltamos à mesma coisa da Coca-Cola a primeira vez que beberam refrigerante. A primeira vez a verem umas imagens ali. Foi loucura. Eu disse: espera, isto é preciso fazer alguma coisa. E daí então eu parei com essa conduta que podia ser um bocadinho mais tendenciosa a fazer alguma coisa mais educativa para a comunidade. Isto é um evento que vem toda a gente e que se alternam entre filmes de crianças, mas um bocadinho assim mais abrangentes, ou então alguma coisa assim de comédia. Pronto, que eu peço a alguém que vai à cidade que me diga o que é que achas que podíamos pôr. E é um momento que toda a gente está junto, às vezes são 100 pessoas, outras 200, outras 300. Eu tenho um projetor que comprei destes com bateria e pomos numa das nossas paredes, que é branca, não há nenhuma luz, então aquilo é fantástico, é literalmente uma sessão de cinema. E é uma experiência que eles estão juntos com a comunidade, ou seja, é um momento de lazer que eles têm ali durante a semana. Hum, eu quando vejo isto, eu não preciso, ou seja, o meu reinforcement é esse, ou seja, tu podes me dizer, Dani, fantástico, tu fazes. Amigo, vocês não sabem, ou seja, é maravilhoso. Por isso é que as pessoas dizem, ai, mas tu sacrificas tanto, estás lá, tua vida pessoal. Eu sinto-me totalmente o contrário, eu sinto-me a pessoa mais afortunada do mundo. Eu cada dia dou, tipo, agradeço pela oportunidade de poder viver isto, de poder ter a energia e ter os recursos, as ferramentas para poder fazer o que faço. Porque realmente, ou seja, não há mais nada que eu quisesse fazer do que o que estou a fazer e realmente é fantástico. Ou seja, sinto-me uma privilegiada de poder dizer isto e poder fazer isto. Portanto, fantástico. Olha, Dani, tenho que ser mesmo muito sincero contigo, que é, nós já tivemos a possibilidade de falar
não sei, 3 vezes, 4 vezes, sempre assim um monte de tempo, né? Conversando. Yeah. Tanto E eu, da como gosto de conversar, e eu também gosto pouco, né? Tanto que da última vez que conversámos assim, íamos supostamente gravar o podcast e ficámos, sei, uma e hora o e que é que eu te meia. disse? Eu disse, Pedro, não vou responder essa Achei, pergunta, porque se responder já não vamos gravar. E foi o que aconteceu. achei. Mas tenho que dizer, Dani, tu és incrível. Ai, E obrigada. és mesmo. E tipo, parte do teu legado, estávamos a falar há pouco do conceito de legado, parte do teu legado vai ser só o facto do percurso que tu estás a fazer, tipo, a história que tu estás a escrever, tu e tudo o que estás a fazer, vai servir para inspirar não sei quantas pessoas a fazer isso também. Não é só os miúdos que tu estás a ter impacto, é quem vive, outras pessoas que veem isso, que te conhecem, conhecem a tua história, vão estar inspirados a fazer mais e melhor. Isso é um bocadinho, eu adorava conseguir ter esse tipo de impacto também e pá, é simplesmente inspirador o que estás a fazer. És incrível e olha, obrigado por teres conversado aqui comigo hoje mais uma vez. Pá, continua só em frente. Obrigada, e eu, Pedro, obrigada por essas palavras. Sabes que, assim mesmo para acabar muito rápido, tu disseste-me isto a última vez que falamos, que eu nunca tinha pensado, que é, Dani, ou seja, sim, tens o impacto direto lá, mas isto vai criar o impacto em, estás-me a contar isto a mim, outra pessoa vai ver, e depois há muitas pessoas que nunca quiserem fazer, até vão dizer, não, mas olha esta trajetória e eu até posso. Eu não tinha visto isto nunca, acho que faz sentido, acho que faz sentido. E olha, fico super, super feliz por ter estado a conversar contigo. Ou seja, serão inúmeras conversas que vamos ter ao longo dos próximos meses, anos. É super bom partilhar ideias contigo e fantástico. Ou seja, obrigada por fazer sentir tão à vontade. Que eu estava assim um bocadinho, Pedro, alguma advice, algum tipo para que é que eu tenho que fazer? Por isso, obrigada pela oportunidade. Não, obrigado, Bel. Vamos mantendo contacto, de certeza absoluta. Claro, com Tchau, certeza. E tchau. espero por ti lá em Moçambique. Claro, quero muito visitar, quero muito visitar. Combinado. Tchau, tchau.